Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula passada nós estávamos falando sobre a lei de força de Ampère, uma equação matemática que representa a força magnética, que é possível calcular a força magnética. E nós fizemos um exercício, um exemplo de aplicação dessa lei de força de Ampère e eu passei um desafio para vocês fazerem em casa que eu disse que ia resolver essa aula. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai aplicar novamente a lei de força de Ampère numa situação, um exemplo concreto. Ok? Então não sai daí que a gente já volta. Pessoal, então na aula passada nós vimos esta formulazinha aqui matemática, que é a lei de força de Ampère. É a lei de força, é a fórmula matemática em que é possível calcular a força magnética entre duas correntes elétricas sendo percorridas por dois fios paralelos. Então, se a gente imaginar aqui dois fios paralelos percorridos por correntes elétricas, vai existir uma força de atração ou repulsão, nesse caso, que pode ser calculada por essa equaçãozinha aqui. A gente já sabe que se essas correntes forem no mesmo sentido, a força vai ser de atração, se forem em sentidos contrários, a força vai ser de repulsão. Então, no nosso exercício aqui, a gente já pode ver aqui que está dizendo que eles sofrem uma força de atração, esses dois fios. Se é uma força de atração, necessariamente a gente já sabe que as correntes elétricas aqui estão caminhando no mesmo sentido. Então aqui I1 e 2, duas correntes elétricas no mesmo sentido e que vão gerar uma força aqui de atração entre os dois fios, que é o Fm, a força magnética. Então está aqui a representação gráfica do meu problema. Dois fios percorridos por uma corrente elétrica, podem ser as duas correntes tanto para a direita como para a esquerda, o resultado vai dar o mesmo, a força magnética. Tem uma força de atração entre os dois e eu posso calcular essa força de atração por a formulazinha aqui da lei de força de Ampère. Lembrando que a gente já viu aqui o que significa cada letra na aula passada e aqui agora a gente vai aplicar somente a fórmula da força magnética aí, da lei de força de Ampère. Lembrando só esse detalhe, tanto D quanto L é o comprimento do fio, que tem que ser em metros, necessariamente, obrigatoriamente. E o D é a distância entre os fios, que tem que ser em metro também. Então essas são as unidades que você tem que tomar cuidado, prestar atenção para não colocar na unidade errada e acabar errando porque não converteu a unidade. Tá bom? Então vamos lá, vamos ler o exercício e resolver. Então o exercício 23 da aula passada, tá bom? É a atividade 23, desculpa, né? O exercício é 2. Dois fios paralelos de 2 metros de comprimento, então está aqui os dois fios paralelos, comprimento aqui eu já sei que é 2 metros, sofrem uma força de atração de 0,0002 newtons, sabendo que eles estão a 5 centímetros de distância, então aqui a distância entre os fios, também já sei, 5 centímetros, e são percorridos pela mesma corrente elétrica. Calcule a intensidade da corrente elétrica nos fios. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, qualquer problema, é a gente colocar aqui os dados que a gente tem. Então a gente já sabe que o L, o comprimento dos fios é 2 metros, então já posso preencher aqui, L 2 metros. A gente já sabe que o D, que é a distância entre os fios, é 5 centímetros, já posso colocar os 5 centímetros aqui. O μ, que é a constante magnética que a gente está usando, a gente já sabe também quanto vale, lá da aula passada, né? Sempre o mesmo número, 2 vezes 10 a menos 7, lembra, esse μ é uma constante, não muda em nenhum exercício. E o Fm, que é a força magnética entre os fios de atração, a gente também sabe, está dizendo aqui, força de atração de 0,0002 newtons. O que ele pede são
é o valor da intensidade da corrente elétrica nos fios, sabendo que as duas correntes elétricas são iguais. Essa é uma informação importante. As duas correntes elétricas são iguais. Então, eu posso colocar aqui, se as duas correntes são iguais, não é mais I1 e I2. Eu posso simplesmente chamar as duas da mesma variável de I, simplesmente. Corrente elétrica, porque as duas vão ser iguais. Tá bom? Então esse é o detalhe que você tinha que prestar atenção aqui antes de fazer o exercício, senão você não consegue resolver um exercício, uma equação com duas incógnitas. Você tem que perceber que essas duas incógnitas que tem na fórmula, I1 e I2, na verdade vai virar uma só, que é o I, porque as duas correntes são iguais. Ok, conversão de unidades tem que ser feito aqui, lembra? Falei para vocês agora há pouco. A distância aqui entre os fios tem que ser obrigatoriamente em metros. Então tem que passar de centímetro para metro. 5 centímetros, passo para metro, divido por 100. Então vai dar 0,05 metros. Pronto. O comprimento do fio já está em metro, não precisa transformar. Então agora é só colocar na fórmula e resolver. Então vamos lá. Colocando na fórmula, então no lugar do FM, coloco o valor do FM 0,0002. O que eu vou fazer aqui só para facilitar? Você não precisa fazer obrigatoriamente isso, mas é só para facilitar, tá? Eu vou colocar em potência de 10 esse número, porque eu sei que já vai ter uma outra potência de 10 aqui, daí para não dar confusão e você poder fazer a operação com potência de 10, eu já vou colocar em potência de 10. Então aqui esse número corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Lembra como que faz esse cálculo? Você pode deslocar a vírgula daqui para cá, 4 casas, vai ficar menos 4 aqui. Ou, se você preferir, é só você contar quantos zeros tem aqui antes da vírgula. 1, 2, 3, 4 zeros antes da vírgula, então é 2, que é o número que eu já tinha aqui, vezes 10 a menos 4. Também, se você tem dúvida sobre essas transformações de potência de 10, volta lá na aula que a gente tem gravada de potência de 10, relembra, tá bom? Então tem gravado, não se atemorize por causa desses cálculos, essas transformações aí de potência de 10. Então vamos lá agora substituindo os números. FM, então, vou colocar no lugar do FM 2 vezes 10 a menos 4. Então, vou passar para cá. 2 vezes 10 a menos 4, igual, né? Depois na ordem aqui da equação, Mi, que é a constante magnética, que eu já sei que vale 2 vezes 10 a menos 7. Então, vou colocar aqui 2 vezes 10 a menos 7. Agora, vezes I1 e I2. Sei o valor de I1 e I2? Não, não sei. Eu vou ter que deixar na equação I1 e I2. Só que como as duas correntes são iguais, eu vou colocar I vezes I. I vezes I. As duas correntes são iguais, então não preciso colocar I1 e I2. Agora, tudo isso sobre D vezes L. Então, sobre o D, que vale 0,005. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente pode colocar em potência de 10 também. Tá? Só para facilitar, porque a gente já está trabalhando com potência de 10, é melhor trabalhar com tudo com potência de 10. Então, 0,05 é 5 vezes 10 elevado a quanto aqui? Então, faz o mesmo procedimento lá. Ó. Quantos zeros tem antes do 5? 2 zeros. Então, é menos 2. 5 vezes 10 é menos 2. Quem não lembra, volta lá na aula. Então, vou colocar aqui embaixo D, que é 5 vezes 10 a menos 2. Tudo isso vezes o L, que a gente sabe vale 2 metros. Então tá aqui, substituir todos os números lá na fórmula. Então tá lá, veja, só fui substituindo cada letra da fórmula, ficou daquele jeito. Ok? Alguma pergunta? Vocês não vão responder mesmo, né? Então, agora o que eu posso fazer aí para resolver essa equação? O que tem que fazer? Veja, primeiro lugar aqui, antes de a gente isolar a incógnita, perceba que eu posso multiplicar esse 2 com esse 2 aqui. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Aqui eu só tenho multiplicações, então eu posso multiplicar esse 2 com esse 2, então vai dar 4. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 4,
igual 2 vezes 2 lá, 4, repete o resto, vezes 10 a menos 7, vezes... Agora veja aqui, isso aqui eu também posso resolver. I vezes I dá quanto? Se fosse x vezes x, se fosse a vezes a, x vezes x, x ao quadrado, a vezes a ao quadrado, i vezes i ao quadrado. Então vou deixar desta forma, i ao quadrado. Tudo isso sobre o que está aqui embaixo, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então tá aí. Então só multipliquei lá em cima 2 vezes 2 e multipliquei o i vezes i, que é i ao quadrado. Agora eu tenho que isolar esse i na minha equação. Como que eu faço para isolar esse i? Então tem várias maneiras, né? Mas eu já tenho feito com vocês assim. É uma igualdade aqui de duas frações, eu posso colocar 1 aqui embaixo e multiplicar cruzado para chegar no resultado, tá? Então vamos continuar fazendo do jeito que a gente já está fazendo. Então 1 vezes isso aqui tudo aqui em cima. 1 vezes aquilo lá tudo vai dar aquilo lá tudo mesmo, né? 4 vezes 10 a menos 7 vezes i ao quadrado, tá? Não muda nada. Então tá aí, só fiz 1 vezes isso aqui tudo, repeti, deu a mesma coisa. Coloco o igual no meio. Agora multiplico esse outro lado aqui, 2 vezes 10 a menos 4 vezes, então vou escrever aqui, 2 vezes 10 a menos 4 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Então, tá aí a multiplicação cruzada. Agora, tenho que resolver essa equação aí usando aquelas regras de potência de 10 que a gente aprendeu lá mais no começo do ano. Novamente, foi o que eu disse desde o começo do ano. Se você não aprender uma coisa, depois essa coisa vai te perseguir até o fim. Então, se você por acaso não aprendeu, volta lá, assiste as aulas para você aprender. Que agora eu não posso ficar voltando e explicando tudo. Então, primeiro aqui, eu vou resolver essa multiplicação aqui de potências de 10. Então, relembrando como a gente fazia isso, os dois números eu multiplico separado, 2 vezes 5, que vai dar 10, e depois faço as duas potências de 10 separado. Então vamos lá, repetindo aqui, 4 vezes 10 a menos 7 vezes i ao quadrado, que é o que já estava aqui. Agora resolvendo o outro lado, 2 vezes 5, 10. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então lembra a regra. Multiplicação de potências de 10, repete a base, soma os expoentes. Então aqui, repito a base, que é 10, somo os expoentes, menos 4 mais menos 2. Somando os expoentes, aqui são sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 6. Tá? Então somei os expoentes. Menos 4 menos 2, menos 6. Então, ficou assim, 10 vezes 10 a menos 6. E agora eu vou isolar o i. Para isolar o i, eu vou passar esse 4 vezes 10 a menos 7 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar i ao quadrado igual 10 vezes 10 a menos 6, que é o que já tinha lá, sobre esse que eu passei dividindo, 4 vezes 10 a menos 7. Tá? Então perceba que eu só passei esse 4 vezes 10 a menos 7, que estava aqui do lado do i, passei para o outro lado, dividindo. Tá? E agora resolvo essa divisão de potências de 10. Divisão agora de potências de 10. Então qual que é a regra? Eu posso dividir esse 10 por 4, que não são potências de 10, divide normal. Tá? Então 10 divididos por 4 dá quanto? Faz aí na calculadora, na sua calculadora. Se você fizer, você vai ver que vai dar 2,5. Está aqui. 10 divididos por 4. Agora faço as duas potências de 10. Divisão de potências de 10. Qual era a regra de divisão de potências de 10? A regra era divisão de potências de 10, repete a base e subtrai os expoentes. Agora, subtrai os expoentes. Então, repete a base, que é 10, subtrai os expoentes. Eu vou escrever aqui por extenso para você não se confundir. Então, o expoente de cima é menos 6, está aqui o menos 6, menos da subtração, está aqui, ó, esse é da subtração, e o outro expoente é menos 7. Então, está aqui o outro expoente, menos 7. Veja como ficou.
menos 6, menos 7. Menos com menos aqui vai dar o quê? Mais. Então vai ficar I ao quadrado igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 mais 7. Então, menos com menos mais, ficou menos 6 mais 7. Menos 6 mais 7 dá quanto? Regra da soma e subtração. Essas regras também tem lá no canal, tá? Tem regra de sinais lá para caso alguém não lembre, esteja se confundindo. Vai lá na regra de sinais, no vídeo lá que tem a regra de sinais, um vídeo de 6, 7 minutos por aí, mais ou menos. Aí você relembra dessas regras. Então aqui é regra da soma e subtração. A regra é sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior número. O maior número aqui é o 7, que é positivo, o resultado vai ficar positivo. Então subtrai e fica positivo. Então vai dar 1 positivo. Então ficou I ao quadrado igual a 2,5 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, a gente já sabe que é 10 mesmo. 2,5 vezes 10 vai dar quanto? 25. Então aqui, resultado 25 dessa multiplicação, só que acabou? Não, porque ainda tem o I ao quadrado. O que eu tenho que fazer para tirar esse quadrado do I? Vocês que entendem de matemática aí. Tem que fazer a raiz quadrada do número. Exatamente. Então, I vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vocês já estão cansados de saber aí que é 5. Então, resultado, 5 amperes, que é a unidade de medida de corrente elétrica que a gente está usando a partir de agora nessas fórmulas aí da lei de força de Ampere. Então tá aí, calculamos, né? Claro, esse exercício aí é um pouquinho mais difícil que o outro, mas também não é o fim do mundo, né? Basta substituir, o resto é matemática, né? Se você tem dificuldade com a matemática, aí você pode se bater um pouquinho. Se você não tem dificuldade com a matemática, você vai embora. Tá bom? Então veja, 2 fios para sofrerem uma força de 0,0002 newtons, ou seja, uma força pequena também, separados por 5 centímetros de distância, e se esses fios tiverem 2 metros de comprimento, que corrente tem que ser percorrida ali nos 2 fios? Uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, novamente, a gente percebe que a força magnética entre 2 fios interagindo é uma força muito pequena. É uma força pequena, é difícil de detectar. Tanto é que Ampere se bateu para chegar nessa fórmula, agora a gente vê, porque a força era muito pequena e era difícil mesmo dele ter a avaliação na época ali, demorou para ele conseguir chegar numa resolução aí para chegar nessa fórmula. Tá bom? Então é isso, pessoal, está resolvido o desafio lá da aula passada, que não é tanto desafio assim, vocês viram, né? Mas se você sabe as regrinhas matemáticas básicas, né, de trabalhar com equações, você não tem muito problema para resolver isso aí. Beleza? Então, pessoal, a gente se vê aí na próxima. Grande abraço para vocês e até mais.